aquilo que distingue a democracia é que nós, precisamente por termos pessoas eleitas, podemos apiá-los. Isto é, não voltar a elegê-los, correr com eles. E isso não acontece com as burocracias, não acontece com os tecnocratas, não acontece com os procuradores ou os juízes ou o que nós quisermos. Portanto, eu prefiro ter os defeitos da democracia que as virtudes dos todos sabedores, não é? Dito isto, eu acho que neste caso nós temos que procurar separar o trigo do joio e ir por partes, porque está muita coisa misturada, há muita coisa aqui ao molho e isso não permite pensar com alguma claridade sobre esta matéria. Até porque, desde o princípio, que nós estamos perante aquilo que se convencionou chamar narrativas. E havia uma narrativa e agora passou a haver outra. Primeira narrativa que existia. Bem, havia ali uma frase num comunicado da Procuradoria que fez cair o Primeiro-Ministro. Eu devo dizer com toda a franqueza que sempre fui contra isso, manifestei aqui muitas vezes contra essa leitura, porque aquilo que se passou naquele dia 7 de novembro não foi apenas uma frase. Quando a Polícia Judiciária, a Procuradoria, entrou em São Bento, portanto na residência oficial do Primeiro-Ministro, isso criou uma situação nova, nunca tinha acontecido. Tão nova que não se conhecia a frase da Procuradora-Geral e já António Costa tinha ido a Belém. Não sei se chamado pelo Presidente, se por vontade própria. Foi a Belém uma primeira vez. E depois foi lá uma segunda para apresentar a admissão. E aquilo que se passou teve tanta importância que o Presidente chamou a Procuradora. Nós não sabemos o que é que se passou nesse encontro, o que é que foi dito, o que é que não foi dito, o que é que o Presidente perguntou ao Procurador e o que é que a Procuradora lhe contou. Sabemos que não foi desses encontros que saiu a frase, porque o comunicado foi divulgado, estava a Procuradora em Belém, portanto, o que significa que ela saiu da Procuradoria já com o comunicado aprovado. Mas a questão é a seguinte, como muitas pessoas assinalaram na altura, eu assinalei também, e olha, há um texto que recupera a história disto tudo, com todos os detalhes da Helena Garrido, que nós publicámos no dia 14 de novembro aqui no Observador, e que, para quem quiser recapitular os passinhos todos, é só ir ler. Mas o essencial é o seguinte, o essencial é que tinha condições, esta pergunta é que tem que ser respondida, tinha condições António Costa para continuar a governar depois de tudo o que tinha acontecido antes e em cima desse tudo ter o ministro que ele tinha feito questão de manter no cargo contra a opinião do Presidente da República a ser envolvido numa investigação daquela dimensão. O seu chefe de gabinete, que muitas pessoas tinham alertado para os problemas que esse chefe de gabinete tinha, portanto Vítor Scária, estar a ser investigado, ser constituído arguido, ter sido detido e, cereja em cima do bolo, e cereja bem vistosa, bem grande, a história dos 75.800 euros encontrados em notas no seu gabinete. Até agora, a questão mais complicada de todas. E, além disso, alguém cujas relações informais com o António Costa e os governos do Partido Socialista tinham sido sempre complicadas, que é Lacerda Machado, também está a ser investigado. Independentemente de os juízes terem decidido num sentido ou noutro, esta galáxia de problemas, esta galáxia de situações, pergunta-se em que condições iria nos dias seguintes António Costa tomar decisões, António Costa ir ao Parlamento, o Governo manter-se em funções. Até porque havia pelo menos um ministro que tinha que sair, que era João Galamba. Portanto, obviamente que, depois, e isto a culminar um processo que todos sabemos tinha sido desde a tomada de posse do Governo, sempre complicado, sempre cheio de escolhos e atrapalhadas e casos e casinhos. Não eram só casos e casinhos, eu diria que eram casos e casões, porque em alguns casos eram casões, não eram casinhos, não é? Portanto, eu acho que a frase foi um bom pretexto para António Costa se demitir, e foi isso que aconteceu, e foi isso que ele, a partir daí, começou a dizer que era a frase, do resto estava bem, estava tão bem que até podia vir um primeiro-ministro não eleito para o lugar dele, que não haveria problema nenhum. Segunda narrativa, que é uma narrativa dos últimos dias, que é, acabou tudo, está tudo inocente, não há investigação, foi tudo morto pela sentença, pela resolução do Tribunal da Relação. Não é verdade.
o Tribunal da Relação pronunciou-se sobre as medidas de coação, não sobre o fundo da investigação, e pronunciou-se, e ao pronunciar sobre as medidas de coação, pronunciou sobre aquilo que a investigação tinha apurado até ao dia 7 de outubro, que é o dia em que estas coisas acontecem, não é? Portanto, isto é, sobre as provas que tinham sido recolhidas até esse momento. Provas relativas, pelo que nós percebemos, a apenas uma das investigações que estava em curso, que havia mais. Havia, neste caso concreto, a investigação ao data center de Sines, mas sabemos que já tinha começado tudo antes e por outros motivos que tinham a ver com o lítio. E sabemos mais ainda sabemos mais, sabemos outra coisa, que também é muito relevante para esta história das narrativas. Antes disto ter acontecido, já tinham sido notícias de que havia um processo de investigação aberto a António Costa no Supremo Tribunal, como é obrigatório por lei, não é? Primeiro-Ministro. Já tinha sido publicadas notícias sobre isso e até com o conteúdo das escutas que teriam dado origem a essa investigação. Portanto, aquilo que António Costa disse, que é ele não pode ser Primeiro-Ministro sabendo que está a ser investigado, das duas uma. Ou ele não lê jornais, e ninguém na sua equipa lê jornais, ou aproveita o pretexto. Portanto, como me parece ser a história mais óbvia. Portanto, nós temos aqui estas narrativas que têm agora servido para, politicamente, o Partido Socialista, sobretudo o Partido Socialista, mas não só, acharem... E agora vamos ver, há aí alguns comentadores campeões, que são habitualmente campeões na crítica ao Ministério Público, que seguramente virão por aí abaixo dizer que tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, vivemos uma república de procuradores, a procuradora se deve demitir, etc, 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 dar explicações, falar, dar entrevistas, ir ao Parlamento porventura, sei lá. Portanto, há o teor de algumas dessas intervenções de ontem, a começar pela intervenção do próprio líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, são intervenções que ou estão no limite ou estão para lá do limite do que é razoável quando nós vivemos num Estado de Direito em que há separação de poderes. O nível de pressão sobre a justiça e o aparelho de justiça é maior, na minha perspectiva, do que o razoável. Pronto. Isto é o ponto 1. Sim. Agora, há o ponto 2, que é a forma como o Ministério Público atua. E relativamente à forma como o Ministério Público atua, eu tenho pelo menos dois problemas. E como eu não sou muito especialista nisto, mas há pelo menos duas coisas que me fazem meditar. Primeira questão, que aliás é a questão que hoje é objeto do artigo de opinião do Luís Rosa, aqui no Observador. O Luís Rosa vai estar connosco hoje aqui e poderá depois falar melhor sobre isso, mas que basicamente tem a ver com o modo de funcionamento da Procuradoria-Geral da República e o facto da Procuradoria-Geral da República, da magistratura do Ministério Público, ao contrário da magistratura judicial, ser uma magistratura hierarquizada. O que é que eu quero dizer com isto? Nem todas as pessoas têm que perceber estas diferenças. Na magistratura judicial, cada juiz é soberano. Portanto, a sua decisão é dele. Ninguém lhe pode dar instruções, ninguém lhe pode impor prioridades ou ordens. É ele que decide. Portanto, é, no limite, um órgão de soberania. Não é assim no Ministério Público. O Ministério Público, os magistrados também têm um estatuto de independência, mas dentro de uma hierarquia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquilo que eles fazem ou não fazem, as prioridades que têm ou não têm, estão de alguma forma sujeita à sua estrutura hierárquica. Por exemplo, o Supremo Tribunal não manda no Tribunal da Relação, o Tribunal da Relação não manda nos tribunais normais. Mas, na Procuradoria-Geral, a Procuradora dá instruções às Procuradores distritais e aos responsáveis dos vários departamentos centrais de investigação, e eles estabelecem prioridades e dizem coisas como no género: olha, isso não vale a pena continuar por aí, não vais por aí, olha, tens que despachar, olha, há prazos, olha, muitas coisas desse género. E isso não apenas na informalidade. Não apenas na informalidade. São Isto deve ser feito com formalidade, sim, até para que depois, se houver dúvidas sobre porque é que uma investigação demorou mais tempo ou uma investigação foi abandonada,
se perceba quem é o responsável, se foi o procurador, se foi o chefe do procurador, se foi a procuradora-geral no limite. E temos muitos exemplos de coisas que foram públicas sobre este tipo de orientações. Digamos, não é dizer acusa ou não acusa, é dizer tens que despachar com a acusação e os critérios de prioridade são definidos. Isto, e desse ponto de vista, há muitas críticas a Lucília Gago, que ela tem um tipo de direção da Procuradoria-Geral da República que não é, minimamente hierárquica, no sentido de impor à estrutura da Procuradoria determinados critérios e determinadas metas. Não é escolher acusados, não é isso que está em causa. Depois há outra questão, e essa questão eu acho que é uma questão que deriva do nosso quadro legal. Há duas formas, de forma muito genérica, espero não entrar aqui em grandes disparates jurídicos, mas há duas formas, dois critérios para haver investigação. Um é o critério da oportunidade e outro é o critério da legalidade. Qual é a diferença entre um e outro? O critério da legalidade é aquele segundo o qual, desde que exista a suspeita de que uma lei foi violada, é necessário ver o que se passou. O critério da oportunidade é aquele que permite a quem investiga olhar para várias situações e decidir vou por ali, vou por aqui. Portanto, a nossa lei geral é o critério da legalidade, o que obriga o Ministério Público a pegar em todos os casos, no limite. Todas as denúncias que lá chegam, tudo o que lá aparece, eles têm que olhar para isso. Mas o critério da legalidade não impõe que em todos os casos existam acusações e também não impõe que não haja situações, na minha perspectiva pelo menos, não deveria impor que em certas situações se olhasse para o que está em causa e se dissesse, olha, isto não tem relevância, não tem importância, pode eventualmente haver aqui uma ilegalidade, mas não justifica que nós aloquemos a isto meios substantivos, portanto, vamos priorizar outras investigações. Porquê é que eu estou a referir isto? Porque há algumas situações em que eu tenho dúvidas sobre o volume dos recursos alocados e os critérios utilizados. Talvez o caso mais conhecido, aquele que ainda hoje me levanta maiores perplexidades, seja o relativo, aquele que levou à da Casa do Rui Rio, no Porto. Portanto, estávamos a falar de uma questão sobre a qual até poderão existir diversas interpretações legais e, portanto, basicamente saber se alguém que trabalha sobretudo na sede do PSD pode ser pago ou não pelo orçamento do Parlamento, sabendo nós que isso é prática muito comum entre os partidos, sabendo que isso está ou ligeiramente para lá ou nos limites da lei, portanto está ali numa zona porventura mais cinzenta do que definitiva. Daqui ter partido para uma investigação com aquele estradalhaço e que, pelo menos numa situação, não direi em casa de Rui Rio, porque não sei o que se passou lá dentro, mas naquilo que foi feito na sede do PSD, pode inclusivamente colocar em causa o normal funcionamento de um partido, que na altura era um partido da oposição, agora é um partido de poder, mas na altura era um partido da oposição, é no mínimo perturbador. Portanto, foi um daqueles casos em que eu achei, mas justifica-se todos estes meios, toda esta gente, todos estes recursos, porque aqueles são recursos nossos, nós estamos a pagar, não é? Para uma investigação destas. Pronto. Dito isto, eu acho que há mais situações em que nós ficamos, eu às vezes fico com dúvidas, inquieto com a forma como o Ministério Público atua. Não quer dizer que as coisas depois levem a conclusões. Penso que já falei aqui e vou repetir, eu sei que o processo não está parado, mas aquilo que se passou com uma decisão do Ministério Público relativa a um investimento que deverá ser feito em Santiago de Cacém para a construção de uma grande central solar, em que o Ministério Público
não interrompeu, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, não terá interrompido porque há um recurso e aquilo pode continuar, mas colocou numa fase que não é sequer a fase de aquilo ter sido decidido e de começar a andar, que é uma fase prévia, colocou entraves, complicou a vida a um investimento indiscutivelmente importante, com base em alegações que no mínimo são, quer dizer, basta isto para mobilizar estes meios, basta isto para criar estas complicações. A mim levanta-me muitas dúvidas e isto é uma decisão, é um processo que andava com o governo anterior, não é com o atual governo. Portanto, há situações aqui que de facto, às vezes interrogo-me sobre quais as prioridades do Ministério Público, que ambiente é que existe para alocar este nível de recursos a estas situações. E recordemos, este caso a Operação Influencer não é o único que chocou de frente, digamos assim, com juízes. A investigação da Madeira também chocou de frente com juízes. E quer numa, quer noutra, sobretudo no caso da Madeira, houve arguidos que estiveram detidos uma quantidade de tempo que, na minha perspectiva, é obscena. Quer dizer, e também com um enorme aparato de meios. E também, bem, no caso da Madeira, então, um aparato de meios absolutamente, enfim, desproporcional, e inclusivamente com aspectos que eu diria quase assintosos, designadamente a ida de centenas de pessoas do continente para a Madeira, como se fossem numa operação daquelas que às vezes as Nações Unidas fazem porque há uma zona fora da lei, digamos assim. Bem, mas feito este parênteses, há aqui questões que me deixam, eu achando que houve uma evolução do Ministério Público muito importante nos últimos anos. Nós recordamos do Ministério Público do tempo de José Sócrates e da quantidade de coisas que morriam no Ministério Público ou não eram tratadas a tempo e horas, em situações que só depois de José Sócrates já não está no poder, é que começaram finalmente a ser investigadas como deve ser. E depois lembramos do Ministério Público que, mesmo demorando tempo, mesmo com muitos precalços, montou processos muito importantes, como a Operação Marquês e os processos que envolvem o caso BES, não é? Que são processos gigantescos e complexos. Portanto, e eu sempre defendi o Ministério Público nessas ocasiões, e lembro-me bem como algumas pessoas que também estão a fazer o mesmo papel agora, sempre acharam, quer dizer, e essas pessoas vão desde alguns comentadores até alguns atores políticos. Portanto, isso sempre me deixou achar que o Ministério Público tem um papel a fazer que não é amochar, portanto, é atuar. Mas eu não quero que haja uma transferência de competências da área da política para a área da justiça. E que as coisas, quer dizer, podem acontecer, acontecem em todos os países, de vez em quando, haver pessoas que exorbitam, ou cometem ilegalidades, ou fazem coisas bem piores, e a sua carreira acaba quando alguém descobre e isso vai à justiça. Agora, há momentos em que nós ficamos desconfortáveis quando os próprios atores políticos, por vezes, parecem que, não sei se a sua impotência, se há alguma coisa qualquer, procuram transferir para tribunais decisões, questões que deveriam ser decididas pelos eleitores. A capa desta semana da Spectator, aquela revista britânica, é precisamente sobre isto. A propósito de alguns casos que estão a acontecer no mundo anglo-saxónico, é evidente. Por exemplo, nós acompanhamos muito os processos do Trump. Eu, nos casos dos processos do Trump, acho que há processos em que até já deviam ter sido mais céleres em relação a algumas coisas que ele fez, designadamente o caso da Geórgia, os processos da Geórgia, que têm a ver com tentativa de manipular o resultado eleitoral, mas já há alguns processos que estão a decorrer em Nova Iorque, parecem-me com uma componente muito política, muito política, completamente política, inclusivamente com alguns dos acusadores a ambicionarem carreiras políticas. Mas aquilo que se prepara nos Estados Unidos é que se Biden não for eleito, ele pode lhe acontecer o mesmo. Porque os campos estão assim. E no Reino Unido estão a acontecer coisas parecidas. Agora nós podemos achar que é mais ou menos importante. Mas as notícias dos últimos tempos é uma antiga primeira-ministra da Escócia com problemas por causa do marido
a número 2 do Partido Trabalhista com problemas por causa de umas coisas que não preenchiam bem aqui há uns tempos atrás. E depois a pergunta é se a polícia, no caso concreto é a Polícia Metropolitana, enfim, o sistema deles é diferente, está a atuar conscientemente ou está a atuar com a noção de que há uma brutal pressão da opinião pública, seja para um sentido, seja para outro. E, portanto, isto já deu para tudo. Também já deu para andar a investigar os copos de vinho que se bebiam no gabinete de Boris Johnson, não é? E, portanto, e as coisas decidirem-se assim, é o tema da capa da Economist. Não estou a dizer que estou de acordo, porque eu ainda só ouvi, devo dizer, não li o texto ainda, só ouvi o podcast com a autora do texto. Mas cria seguramente um tipo de problema, e atenção, estamos a falar de países onde a atenção àquilo que os políticos fazem ou não fazem, quando violam ou não violam a lei, por tradição, é bastante mais severa que a nossa. Mas mesmo assim há quem diga, quer dizer, mas porquê é que algumas situações em que as acusações são vagas, se procura levar para a Polícia Metropolitana, neste caso, ou o Ministério Público, no nosso caso, situações que deveriam ser resolvidas na área da política. Isto não implica que os políticos são mais que os outros. Eu ontem, em algumas reações, nomeadamente algumas pessoas do Partido Socialista tiveram a isto, parece que António Costa tem um direito de ser ouvido mais depressa que qualquer outro cidadão português. Não tem. Quer dizer, todos nós não podemos estar tanto tempo sem perceber o que se passa, não é? E nós temos aqui um caso perto de nós, não é? Ao que eu sei, o Júlio Magalhães já teve que deixar tudo o que fazia, mas porque há uma suspeita grave sobre o que ele possa ter feito, mas ainda não é arguido, ainda não foi ouvido por ninguém. E não sei se o Manuel Serrão mas foi ou não. Mas já foi alvo de buscas. Mas já foi alvo de busca. Quer dizer, é normal ter sido alvo de buscas, mas depois... Isso é normal. O que não é normal é este limbo. É que as pessoas depois deixam os seus trabalhos, porque... Quer dizer, as suas vidas. Não é só a vida política que acaba, há outras vidas que podem acabar. E, portanto, esta forma de funcionar, a mim, eu acho, quer dizer, aliás, nem imagino que uma coisa dessas pudesse acontecer. É mais fácil para um político. Nós temos um caso, e eu acho que ainda foi bem decidido, não é? Exaltino Moraes foi condenado, cumpriu a sua pena e teve a sua vida política e voltou à sua vida política, candidatou-se e foi eleito e está nas suas funções e sem... porque houve esse cumprimento. As pessoas que estão ou na vida empresarial ou noutras atividades, mesmo depois não têm essa possibilidade de se apresentar aos eleitores e dizer eu estou aqui com legitimidade política. Portanto, para um político, sendo isto muito complicado e tendo ali um momento de forte exposição, eles têm essa possibilidade que não é dada até aos no limite, repara, neste momento está-se a exercer uma pressão sobre o sistema judicial, não é? O Ministério Público em primeiro lugar, mas também sobre os juízes que possam eventualmente decidir sobre estes assuntos, brutal, para libertar, entre aspas, António Costa a tempo de ele poder se candidatar a um lugar europeu, com o Presidente da República à cabeça. Parece que, eu vou dizer uma coisa, uma maldadezinha, uma brincadeira a Marcelo. Marcelo, como tem aquele problema com António Costa, que se calhar quer vê-lo longe de cá, não é? Portanto, ele em Bruxelas vai amassar menos do que se continuar por aí. Não sei se é isto que está na cabeça de Marcelo, não faço ideia, mas é capaz de estar. A questão é, eu como não faço parte daquele grupo de portugueses que acham que sempre que um português fica num cargo internacional é uma vitória para as cores da bandeira e para o hino nacional, não tenho bem essa noção, não tenho bem essa perspectiva, com toda a franqueza não tenho opinião sobre se António Costa será ou não um bom Presidente do Conselho Europeu. A mim preocupa mais o Presidente da Comissão do que o Presidente do Conselho, porque é um lugar mais importante, apesar das hierarquias e das cadeiras, como a gente sabe, como o Charles Michel e a Ursula von der Leyen nem sempre se entendiam nessa matéria, mas a verdade é um lugar executivo, o lugar de Presidente do Conselho é menos executivo. Bem, dito isto, eu creio que temos aqui várias coisas que não devíamos misturar. Uma coisa é o mau funcionamento do Ministério Público, outra coisa é achar que o Ministério Público deve ir todo, quer dizer, já há pessoas a exigir a demissão da Procuradora,
pessoas do Partido Socialista, não é? O Partido Socialista já fez tudo e mais alguma coisa sobre isto. Vais lembrar o processo da Casa Pia, onde, aliás, há um protagonista de regresso, que já está a falar outra vez, Ferro Rodrigues, e outro que está cá, mas não está a falar por enquanto, que é o próprio António Costa, mas que na altura da Casa Pia disseram coisas inenarráveis. Curiosamente, algumas delas sobre um juiz que agora lhe está a ser muito simpático, que é o juiz Rui Teixeira, que na altura estava à frente, era um juiz de instrução criminal e hoje em dia está no Tribunal da Relação. Portanto, olha, se nós misturarmos tudo, isto acaba uma caldeirada em quem é prejudicado, quer a política, porque como sabemos há a preocupação dos cidadãos sobre a corrupção, quer a justiça que vai sentir-se intimidada e deixar de funcionar como deve. Espero que este Governo e o Presidente da República tirem deste caso as lições necessárias sobre o nome a indicar para a Procuradora-Geral da República em outubro, já que a atual Procuradora acaba o mandato. E desta vez, ao contrário do que aconteceu na vez anterior, em que eu achava que a anterior devia ter sido reconduzida, e escrevi-o, desta vez parece-me que ela não tem condições para ser reconduzida.